Ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é a minha luz e salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana, terceiro domingo do tempo comum, nos apresenta Jesus como a luz do ser humano, a luz do mundo. Nós temos desejo e temos necessidade da luz. O ser humano deseja a luz e ele tem necessidade dela. E nessa palavra, nessa imagem de uma realidade chamada luz, está um resumo de muitos dos nossos anseios, está um resumo de muitas nossas necessidades, e é uma das belas imagens que a gente pode usar para explicar quem Deus é e o que Deus quer ser para nós. Luz, para nos tirar das trevas. E o salmo que a gente cantou tão bonito, espero que você tenha cantado também, diz: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. E essa luz, essa salvação, muito mais do que uma ideia, muito mais do que talvez uma ajuda interior, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então agora vamos tentar entender como é que essa luz nos ilumina, como é que essa salvação nos salva. Se Ele é luz, como é que Ele nos ilumina? De que modo Ele vem e ilumina as nossas vidas, os nossos caminhos, o nosso mundo? Se Ele é salvação, de que modo essa salvação nos chega, nos toca, acontece em nós? Porque tão importante, meus irmãos e minhas irmãs, quanto aquilo que Deus é que aquilo que Deus é aconteça em nós. Senão é um grande desperdício que Ele seja luz e eu viva em trevas, que Ele seja salvação e eu viva perdido. É no mínimo um grande desperdício. Portanto, se Ele é luz e salvação, como é que eu posso ter em mim essa luz, essa iluminação, vamos colocar assim? Se Ele é salvação, como é que eu posso ter em mim, então, essa salvação acontecendo em mim? E aí nós vemos, então, que tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, que na sua primeira parte ali o Evangelho repete praticamente a primeira leitura, faz um copia e cola ali de Isaías, falando de um povo que andava nas trevas, para o povo que andava nas trevas, para aqueles que estavam na sombra da morte, brilhou uma luz, e essa luz é uma pessoa, é Jesus. E aí o Evangelho nos diz então, que Jesus começou a evangelizar, a pregar o Evangelho. O início do Evangelho disse assim: quando Jesus soube que João Batista foi preso, ele começou a pregar. E dizem os estudiosos,
os exegetas da Bíblia, que Jesus trabalhou na evangelização por 3 anos. Até os 30 anos de idade, Jesus morava em Nazaré da Galileia, com a Virgem Maria, e tocava e administrava a empresa que ele herdou do seu pai, uma pequena carpintaria. E por 3 anos, Jesus então foi o Jesus que a gente conhece dos evangelhos, maior parte da vida de Jesus. O Jesus missionário, evangelizador, o Jesus que faz curas, milagres e que apresenta o reino de Deus. Então, 95% do evangelho está resumido nos 3 últimos anos da vida de Jesus, dos quais o primeiro ano da vida dele, ele não fez milagre nenhum, cura nenhuma. O primeiro ano da vida de Jesus, de 3, 1/3, São Mateus resumiu tudo que Jesus falava de diversos modos numa frase, que no fundo era a repetição daquilo que João Batista fez por muito tempo, não podia fazer mais porque estava preso. Convertei-vos. Essa é a primeira etapa da nossa fé, é a primeira etapa da nossa caminhada cristã. E quando o padre diz primeira, não quer dizer que ela vai ser superada e ficar para trás. É primeira porque é o início e é uma primeira que dura sempre na nossa vida. Convertei-vos. O que é se converter? Ah, fulano precisava se converter. Ih, padre, acho que eu estou precisando me converter de novo. Conversão é um gesto de fazer uns 180 graus na vida. Estou indo para cá, agora eu me converti. Estou indo para esse cá aqui. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: por que você não olha para o padre e larga essa cutícula de arranhar esse cabelo, solta esse celular, pelo amor de Deus? Gente, eu olho para alguns de vocês, opa, não tem medo do perigo, né? 10 anos tomando por... Vou nem olhar na sua direção que está mexendo nesse celular aí. Eu sei que você não é enfermeiro, não é do SAMU e não é médico. Você só não tem juízo de estar com esse celular na mão. Reza para mim, Daniel, para eu ter paciência. Obrigado por ter vindo hoje. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Conversão. Estou indo para cá, agora vou para cá. Nos convertermos, mudar a direção da vida, mudar a direção do olhar, mudar a direção do desejo, mudar o caminho pelo qual eu estou indo, com as minhas palavras, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com as minhas perspectivas. Jesus, por 1 ano, em tudo que falava, em tudo que fazia, no fundo estava querendo dizer e dizendo isso: convertei-vos. Por quê? Porque Ele é luz, Deus é uma luz, mas eu preciso me voltar para essa luz, porque se eu ficar de costas para a luz, o que eu enxergo? Quando eu estou de costas para a luz, o que eu enxergo? A minha própria sombra. Não é isso? Tem um tanto de luz aqui em cima de mim, ó, e eu estou aqui para trás dela. Se eu olho aqui, o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando a minha sombra, a minha projeção. Convertei-vos, ou seja, voltar-se para aquele que é a luz, enxergar a luz de Deus na minha vida, na sua vida. Para isso nós necessitamos nos converter. E aqui está algo muito importante e muito bonito da gente entender do fruto da fé, do fruto da religião. O que é ter fé, minha gente? O que é ter religião e para que serve isso? A gente pode, às vezes, diminuir a beleza disso tudo e o poder salvífico disso tudo, resumindo a fé e a religião a umas práticas externas a nós de reza, de protocolos, de quanto menos melhor, quanto mais rápido melhor ainda, e que não me muda, não me altera. Quantas pessoas, tristemente, têm uma vida inteira, talvez, de algum tipo de religiosidade, mas no fundo o que ela enxerga? Sempre, toda vez, desde que nasceu, a própria sombra. A própria sombra. E você já reparou que sombra é um negócio pequenininho? Um negócio limitado? A minha sombra consegue ser menor que eu. A conversão. E na Bíblia a palavra conversão é uma palavra que tem muito mais a ver com a nossa mentalidade do que com o nosso coração. Na nossa cultura a gente gosta muito de dizer, e até nas músicas, nos hinos, porque a Bíblia também fala um pouquinho disso: dar-vos-ei um novo coração. Então a gente usa muito: Jesus muda o meu coração, toca o meu coração.
Mas essa palavra para nosso coração, ela é carregada e eivada também, né, de uma carga afetiva, emocional, às vezes até romântica. Ah, roubou meu coração. Não, não roubou o seu coração, roubou a sua mente. Quando você se apaixonou pelo seu marido, pela sua esposa, lembra? Quem ainda lembra de quando era apaixonada pelo marido? Erga a mão para eu ver as mulheres que ainda lembram. Eu lembro, padre, eu já fui apaixonado pelo meu velho. Lembra, filha? Cadê os homens que lembram que já foi apaixonado pela mulher que tem, pela rainha sua aí, a sua fofucha? Erga a mão para eu ver. Olha quanto homem apaixonado. Não lembra? Lembra. Oh, vai apanhar em casa. Lembra sim ou não? Às vezes você falava assim, ah, essa mulher roubou meu coração. Não, ela roubou a tua cabeça. Ah, esse homem roubou meu coração. Não, ele roubou a tua cabeça. É na mente que as coisas acontecem. E aí então, queridos, a palavra conversão na Bíblia é metanoia, uma palavra grega que significa mudança de meta, mudança de mentalidade mesmo. Essa é a tradução, mudança de mentalidade. Portanto, Jesus está falando o que para você e para mim? Muda de cabeça, muda de interpretação, muda de perspectiva. Usa outro óculos, outra medida para avaliar a vida e as coisas da vida, que às vezes nos levam para as trevas. Então, tem dois jeitos de olhar e interpretar, e porque olhamos e interpretamos, a gente sente o que sente. Tem dois modos de olhar e interpretar, por exemplo, o dinheiro. Dependendo de como você olha e interpreta o dinheiro, você pode ser mais feliz ou mais triste com o mesmo tanto de dinheiro. Você pode sentir mais falta, menos falta do dinheiro, daquela marca de camisa, tênis, perfume, celular. Dependendo de como a gente olha e interpreta o valor do sexo, da nossa autoimagem perante a sociedade e as pessoas, cada um olha e interpreta isso de um jeito. E tem dois jeitos, na verdade 3. Mas é que 2 andam muito junto, às vezes é até meio difícil de separar. Tem o jeito, primeiro, de Deus, que é o jeito do Evangelho, o jeito de Jesus, que o Padre Zezinho resumiu naquela música, que a maioria de nós, acho que não era nem nascido, se eu não me engano, ele fez essa música em 1968. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus... E essa é uma história verdadeira, dá um ré maior para mim, que eu acho que é ré. Essa é uma história verdadeira, sabia? Essa música aconteceu. O Padre Zezinho estava em Portugal, não sei se fazendo um curso ou uma missão, algo assim, e isso aconteceu com ele, na saída de uma igreja. Então, a conversão à luz é um olhar e um interpretar que nos faz sentir. Dinheiro, sexo, poder, morte, luto, velório, nascimento de bebê, filho que dá trabalho, filho que é uma bênção, tudo na vida. E ele resumiu quase que o evangelho ou o fazer de Cristo em nós nessa música. Não sei se a gente vai embananar um pouquinho a letra, dá tempo até de vocês acharem no celular, essa vez pode usar. Vamos tentar, como é que é? Acho que é ré mesmo, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. E aí ele resumiu a conversão: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. O que mais? viver como Jesus viveu, Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E o fruto da conversão? e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Mais uma vez. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E aí tem um fruto que dá pra gente olhar pra nossa vida e entender, constatar, avaliar, fazer um exame de consciência se a gente está indo no caminho da conversão. A música diz: e ao chegar o fim do dia, da jornada, do dever da vida, do dever da semana, do dever do dia, tem um fruto aí: eu dormiria muito mais feliz. A vida de todos nós tem muitas lutas, não tem? Muitas exigências, não é verdade? Muitas contrariedades, muitos esforços. E tem também algumas várias derrotas, não tem? Quem tem derrotas na vida? Que erga a mão para eu não me sentir sozinho. Quem acha que está tendo mais do que merecia, erga a outra também, vai. Tem ou não tem? Mas nisso, com isso, e às vezes até por causa disso e através disso, a gente pode ser feliz. Tristeza é pecado. Tristeza é pecado. Ter motivos para estar triste hoje. Fui num velório, meu time perdeu, a mulher e o marido discutiu, o filho teve um comportamento que você não esperava, não te eduquei para isso. Ter um momento onde a risada parece que não cabe, não tem motivo para dar risada agora, isso é da vida. Ser triste é pecado. O cristão, ele é feliz porque Cristo foi feliz todos os dias da vida dele. A felicidade é um estado da alma, e pode ser que tenha dia que seja dia de chorar, mas se você é feliz, você chora e não fica doente porque chora. Assim como às vezes a gente tem motivos para estar eufórico, extravagante, mas se você é feliz em Deus, você dá risada, faz um churrasco e não fica bobo, nem depravado, nem de ponta cabeça. A felicidade nos sustenta e nos estabiliza. Agora, o que é felicidade? Refrão de novo, vamos junto. Sentir o que Jesus sentia, isso é felicidade. E como Jesus sorria, e esse é o fruto. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Só que isso não está lá na cabeça do Padre Zezinho só porque ele é um gênio. Nem é poesia porque nos faz arrepiar o pelinho do braço. Isso está na primeira leitura que a gente escutou, quando nós ouvimos aqui: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade, como alegres ceifeiros na hora da colheita. Pois o jugo que oprimia o povo, as pessoas, os corações e os ombros, o jugo que oprimia, que pesava a carga sobre os ombros, tu abatestes e derrubastes. Deus fez e faz crescer a alegria, aumentar a felicidade. E aqui, meus queridos, tem algo para a gente olhar. Nossa fé tem aumentado a nossa felicidade, a nossa alegria. E às vezes a gente acha que para ser mais feliz e alegre, a fé tem que nos dar coisas. Muitas pessoas caminham atrás de Jesus assim: eu quero ser mais feliz, eu sinto que preciso. Eu quero ser mais alegre, eu sinto que eu tenho uma urgência disso dentro de mim. Então eu preciso ter fé. Mas muitas pessoas interpretam que, bom, então eu preciso ter uma fé que me dá coisas. Meus irmãos, quantas pessoas têm as coisas que a gente não tem, eles não são felizes. Tem gente que tem o corpo que você queria ter e não é alegre. Tem gente que tem o carro que você queria ter e não é feliz. Tem gente que conheceu o lugar que você queria ir e não chegou lá. Não tinha um sorriso nem para fazer uma selfie. A fé nos dá felicidade e alegria
Claro, muitas vezes nos dando coisas, porque Deus nos quer dignos e Deus gosta de cuidar da gente, mas a fé nos faz felizes e mais alegres, porque a fé é Deus em nós, e Deus é feliz e alegre. Deus é feliz e alegre com os seus filhos mais santos, e Deus é feliz e alegre com você e comigo, que somos bastante imperfeitos e pecadores. Deus é feliz e alegre no dia em que, na providência e no desígnio dele, nas leis dele, é dia de sol e calor, mas Deus também é feliz quando é dia de chuva, temporal e tempestade. Deus é feliz. A fé nos faz feliz porque é Deus em nós, não é porque a fé vai te dar mais alguma coisa que você ainda não tem. A fé é Deus, coloca Deus em nós, e ali tem um fruto, ele aumenta a alegria e a felicidade. Você não vai ficar bobo, nem idiota, nem alienado. Você só vai deixar de ser azedo, amargo e desanimado do jeito que você tem sido. Só que isso é um processo. O que essa luz que é Jesus veio fazer nessa terra? Como é que ele iluminou a terra de Zabulon e a Galileia dos pagãos? Ele iluminou falando. O poder da palavra de Deus. Esse terceiro domingo do tempo comum, por causa desse evangelho de Jesus pregando e chamando os discípulos a pescarem homens, ganha o título de domingo da palavra de Deus. Portanto, erga a mão para eu ver quem quer ser iluminado na vida, quem quer ter um pouco mais de luz, de felicidade, de paz. Você quer, sim ou não? Então você precisa conhecer e memorizar. Diga comigo, memorizar. Fala comigo, guardar na cabeça. Você precisa conhecer, memorizar, guardar na cabeça a palavra de Deus. O que nos ilumina, minha gente? A palavra. Jesus, que é a luz. Continua assim que está gostoso, mas vai baixinho. A palavra de Deus nos ilumina. Jesus iluminou aquele povo como? Falando. E depois, quando diz que ele curava, que ele tocava, que ele libertava, que ele exorcizava, diz assim: e Jesus andava, pregava, ensinava nas sinagogas e curava as doenças. Jesus gostava muito de fazer curas nas sinagogas. Então veja, Jesus nunca abriu mão de falar, de explicar, de desenhar com a boca, de contar histórias, de explicar as profecias. Jesus o tempo todo falava, porque o que ilumina a nossa vida é uma palavra, que é uma pessoa que disse muitas palavras. E isso, meus amados, é da nossa constituição de ser humano. O ser humano, ele vive em busca de palavras. Ele vive sobre uma palavra que explica a vida, que dá sentido às coisas, que amortece as pancadas. Se você não tem palavras em você, você pode se perder na vida. Talvez você já viveu essa experiência aqui, de dizer assim: nossa, que bênção que foi ter conversado com o fulano. Gente, fiquei até mais aliviado. Já falou isso? Já sentiu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Sim ou não? Nossa, vai lá, conversa com o fulano, com a fulana, que você vai até se sentir mais leve. Nossa, Pato, conversei com o senhor um pouquinho aqui, o senhor me falou uma coisa, eu estou me sentindo até mais leve. Eu não sou academia, não sou esteira ergométrica. Você não está mais leve, você está mais organizado. No fundo, o que a gente está querendo dizer? Que às vezes a gente está bagunçado por dentro, não é? Dividido por dentro. Eu quero e devo perdoar, mas dali 25 segundos, 30, eu não devo, mas quero esganar, pegar no pescoço e encher a cara de bolacha. Como é que resolve isso? Eu quero e devo amar, ser fiel, constante, responsável, mas ao mesmo tempo, será que vale a pena? Porque desde pequeno eu sofro, meu pai mesmo nunca foi grande coisa. E aí a gente vai buscar uma palavra, uma imagem, um conceito que dê chão para a nossa vida, como que um cesto que nos acolhe, como que uma panela que nos cozinha. Isso é a vida. Imagens que a gente usa. Vou voltar de novo. Lembra quando a senhora era apaixonada pelo seu marido? Sim ou não? Os homens, abre a boca para não ter briga em casa, filho. Lembra quando você era apaixonado pela sua mulher? Diga sim, ainda sou.
Exercício para os casais aqui, ó. Presta atenção. Vai chegar em casa. Hoje ainda, não sei em que momento. Vou até ensinar um passo a passo para vocês. Fica só os dois. De preferência banho tomado e dente escovado. Certo? Fica só os dois. Pega um álbum de foto para olhar e dar risada. Lá de tempozito, todo mundo era mais feio e escangaiado. Verdade ou não é, gente? Como a gente melhorou, amém, povo de Deus? Oh, glória. Como todo mundo ficou mais bonito, amém? Mais corado, amém? Mais fofucho, amém? Glória a Deus. Vai olhando o álbum de foto. Caso um dos dois, a família, não tenha problema, luta com o álcool, bota dois não, 3 dedinhos de vinho, 4, vai. Começa a conversar. E aí vamos ver. Todo casal com certeza teve. Lá quando vocês eram apaixonados. Lá quando o Senhor, assim, quando ela roubou sua cabeça. Que você trabalhava o dia todinho, chegava em casa cansado, tomava um banho, mas não precisava nem jantar, nem fome você sentia. E já saía correndo, cantando os pneus da bicicleta. Vai ver ela lá na água da bananeira, lá não sei aonde, lembra disso? E você lembra que naquele tempo vocês tinham, presta atenção, porque o amor era tão grande que precisava de uma palavra que resumisse aquela mulher. Senão ela ia te dragar e naufragar na existência. Você tinha que ter uma palavra para aquele homem, senão a senhora ia ficar maluquinha da vida, não conseguia nem trabalhar mais. Aí vocês vão lembrar quais palavras resumiam vocês. E qual foi ou quais foram as músicas de vocês dois? Todo casal teve uma trilha sonora, não teve, sim ou não? Não, é por isso que vocês são sofridos. É por isso que tudo tem que beber remédio mesmo. Não adianta. Vocês não tinham umas musiquinhas muito só dos vocês dois, sim ou não? Não tinha? Mas nem que fosse um Zezé e Luciano, não importa. Olha só, o homem era tão assim pela mulher, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um espaço dentro dele para organizar. Então, ele olhou para ela e falou: ela é um céu, um pão de mel. Meu bem querer. Tem que era mais tosco e rústico, né, Vando? Meu iaiá, meu ioiô. Tá bom, que seja. Nós passamos a vida sobre palavras, sobre ideias, sobre verdades. E a palavra, a ideia, a imagem que cura a vida, organiza a vida e impulsiona a vida é a palavra de Deus. E aqui tem algo para nós. Quando a vida nos acontece, nós precisamos saber ter memória. Vamos pegar um exemplo. Você acordou cedo, meio que atrasado, foi pegar o carro não ligou. Teu uninho 1093 resolveu não funcionar. Aí você teve que pedir carona para um vizinho que já você não vai muito com a cara dele, já tomou um coice do patrão quando chegou. Quando foi dando hora do almoço, você recebe uma mensagem no teu celular que está com a tela trincada, tinha que comprar outro, mas você não tem dinheiro. Que é o quê? O motor fundiu. Mas aí tem uma outra mensagem. Teu filho caiu na escola, quebrou a perna, tem que ir correndo para o Almoarama tirar uma chapa. Aí você não sabe, eu conserto a perna, eu conserto o motor, o que eu faço agora? E aí, nessa hora, por exemplo, o ser humano, ele busca dentro de si uma imagem, uma palavra, para organizar isso. Pode ser um palavrão, pode ser uma blasfêmia, pode ser a mistura de muita coisa que vem na sua cabeça dizendo que você é um derrotado, uma derrotada, você é pobre desde que nasceu, e que a vida é muito injusta, porque a tua cunhada, aquela desgraça, nem reza, trai o marido. Ah, que vontade que eu tenho de contar para ele. E ela está de carro novo. Ou nessa hora vem em você a luz que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não necessariamente precisa saber se esse é o Salmo 22, 23. Será que não era o 90? Não, não é. Mas não importa, desde que venha, pum, na memória, no coração, a luz.
Vamos continuar o dia. Quando chega lá no Umuarama, no carro emprestado dos outros, para tirar a chapa da perna do menino, você descobre que ele caiu porque alguém não prestou atenção, alguém não fez o que tinha que fazer. E aí você vai se enchendo de uma raiva e de uma ira, porque eu trabalho igual um doido, igual não sei o quê. Eu só mandei cuidar do menino, nem isso você consegue. Se eu te der uma tartaruga para cuidar, ela foge. Aí naquela hora te vem a palavra de Deus que diz: pois a ira do homem não realiza a justiça e a vontade de Deus silenciar em vossos corações. Ou te vem uma palavra que às vezes você ouviu desde pequenininho: homem que é homem não leva desaforo para casa, o mundo é dos espertos, bateu, levou. Nós necessitamos de palavras, e a palavra, meus irmãos, tem poder de nos deitar numa cama e a gente não levantar dali, como a palavra tem o poder de nos levantar dali. Uma palavra tem o poder de fazer a gente voar no pescoço de alguém. Uma palavra dentro da minha cabeça, uma verdade dentro de mim, tem o poder de me fazer perdoar uma pessoa, recomeçar a minha vida. Nós estamos o tempo todo em cima de palavras. Então vamos colocar uma pergunta para nós: em cima de qual palavra nós estamos, apesar de estarmos tanto na igreja? Você vai me ajudar a fazer a homilia. Fala para alguém do seu lado assim: em cima de qual palavra nós estamos? Fala para essa pessoa. Apesar de estarmos tanto na igreja. Queridos, estar na igreja é metade de um caminho, não é o caminho inteiro. É por isso que o demônio não quer que a gente escute a palavra de Deus. É por isso que quando ele vê nos ouvindo a palavra de Deus, ele faz de tudo para a gente não a entender. E isso está no Evangelho, quando Jesus falou: o semeador saiu a semear, lançou essa semente, a semente é a palavra de Deus. Ele diz assim: algumas sementes caíram à beira do caminho, e vem o passarinho, o urubu flamenguista, parece que eu estou vendo, e rouba, come a semente antes dela entrar na terra, que é o coração, a alma, a inteligência humana. O diabo não quer que a gente escute. E se é para escutar, então que não entendamos com tantas coisas que vão embaçando a nossa cabeça e a nossa inteligência. Mas Jesus é a luz do mundo, veio nesse mundo, nos iluminou com a sua palavra, que ecoa até hoje, para todo aquele que está nas trevas, que andava na escuridão. E vou te dizer uma coisa, meus queridos, eu não sei o que você anda pensando da igreja ou do mundo, eu quero dizer o que eu estou pensando. Eu acho que a gente nunca teve num momento tão iluminado. Apesar de tantas trevas, nunca estivemos tão iluminados. Essa luz do Evangelho nunca brilhou com tanta facilidade para quem quer se converter e olhar para ela. Nunca. Essa luz que brilhou nas trevas foi e é Jesus de Nazaré. Mas pensa comigo, historicamente, andando lá na Galileia, lá em Cafarnaum, era como que um fósforo nas trevas do mundo. Hoje, minha gente, esse Jesus, que ainda tem o mesmo poder, brilha com tal facilidade para nós, meus amados. Nossa paróquia esse ano, 19 de março, vai fazer 60 anos. Quanto dessa luz havia e era possível num piquiri da vida há 60 anos atrás, quando vinha um freio de Cruzeiro do Oeste no lombo de um cavalo a cada 3 meses? As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, ensinava lá umas Ave Maria com o Pai Nosso para as crianças fazer primeira Eucaristia lá na fazenda, aquela capelinha de madeira, às vezes com uns cantos feios, ninguém tocava nenhum violão bonito assim, era na goela mesmo, e teve o poder de iluminar. Mas hoje, essa luz brilha, gente, com elegância, com facilidade. É tão mais acessível a luz de Deus na sua palavra. É tão mais acessível a luz de Deus na Eucaristia. Quinta-feira, a gente teve a missa de São José. E na missa da manhã veio uma senhora que mora na Finlândia. Lá é 6 horas a mais, faz 16 anos, acho que ela mora lá. Lá é 6 horas a mais do que aqui, então lá já são 3 da tarde. E lá está fazendo, segundo ela, essa semana, por esses dias, menos 25 graus. Eu pensei, mas não falei para ela, qual é o gosto de morar num lugar desse? Por que não muda para cá? Por que não compra um freezer e deita dentro? Gente, menos 25 graus, dá para imaginar o que seja isso? E olha só que lindo,
Olha como essa luz brilha, chega em todos os lugares, e hoje para você e para mim, chega tão mais fácil. Eu não comungo desse pessimismo, dessa tragédia, que tem feito muitos cristãos ficarem pessoas azedas, amargas, soturnas, um tanto quanto lunáticas e briguentas. Esse Jesus não entra na minha cabeça. Simplesmente não entra. Eu simplesmente não consigo andar nessa vibe, como diz o outro. Gente, a mulher está lá na Finlândia. E aí ela veio, partilhou algumas graças e fez questão de contar sobretudo uma, dizendo do tempo que começou a acompanhar as homilias, as celebrações pelo YouTube, que faz a gente e a Finlândia estar junto. E dizendo que ela foi crescendo na fé, na devoção, no amor a São José. E ela trabalha num asilo, como uma enfermeira lá junto com outras, né? E cuida dos vovozinhos lá. E nesse asilo, um senhorzinho de 92, 94 anos, começou a se encher de bolha, de feridinha, saia aquela água, e o velho só gemia, e só doía, e só aumentava. E levaram em tudo que é médico, tomou tudo que é injeção, pomada. Estamos falando da Finlândia. A Finlândia está entre os países ultra desenvolvidos. Eles estão um degrau para cima dos Estados Unidos, de qualquer país da Europa aí que você venha primeiro à mente. Eles são ultra, então eles têm acesso a tudo. E ela dizendo que já não tinha mais onde pegar no velhinho, nem para limpar ele, para dar um banho nele. Diz que ele não entende muito mais as coisas, mas ainda tem o uso da razão e só reconhece mais mesmo a voz dela, tem um carinho grande com ela. E ela cobrando a direção lá do asilo: gente, vamos fazer alguma coisa, eu não consigo nem dar banho nele mais, não tem onde pegar no homem. E aí então, ela falou assim: padre, entrou dentro de mim um dia que o senhor falou assim, que nós temos direito de ter fé, de usar a nossa fé, e que às vezes Deus conta conosco, não com outros. Às vezes perto de nós, somos nós mesmos que vamos ter que colocar a mão no ombro de alguém, na cabeça de alguém, e fazer uma oração, nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, interceder, pedir, que a gente precisa se mover um pouquinho na fé. E aí eu lembrei do velhinho, né, que ela cuidava lá, e que todo mundo dizia que já tinha tudo que tinha que fazer. Então ela entrou no quarto do homem, colocou a mão nele e falou assim: São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Tem misericórdia desse senhor, pelo menos para ele ter condição de eu poder dar banho, manusear ele de um jeito digno, humano. E aí então, um dia ela pegou e pelo YouTube abençoou a água. Mas aí o Espírito Santo falou com ela: dá um banho nele de água benta. Ela abençoou muita água, acho que foi muita garrafa, nesse detalhe eu não entrei. Abençoou muita água benta. Aí também não sei se ela esquentou no fogão, porque é frio desse jeito, ia matar o velho. Mas enfim, não sei como é que foi. Assim contou ela, e ela não ia mentir para mim. Falou: padre, cheguei lá, rezei, pedi a intercessão de São José e dei um banho de água benta nele. E daí todo dia eu rezava por ele, tocava nele e rezava por ele. E ela se emocionou bastante, olhando e falou assim: padre, Deus está no céu. No 7º dia, uma semana certinha, ele não tinha mais uma bolha, não tinha mais uma ferida. O homem virou um bebê, de alto a baixo. Ele tinha tanta bolha que ele só não tinha bolha no olho. E ele ficou limpinho. Irmãos, uma palavra que ilumina a vida, uma palavra que move os nossos pés, uma palavra que nos engaja na vida do outro, uma palavra que nos engaja na gente mesmo, né? Lá na Finlândia, eu não aguentei. Falei: será que é pecado que eu vou perguntar? Será que ela vai me entender? Porque ela falou que isso foi meio pelos começos da pandemia. Isso já vai o quê? Para 2, 3 anos, né, gente? O velho tinha 92, 90, caiu todo bicho. Eu falei: não aguentei. Falei: ai, que bom, parabéns pela sua fé. Eu falei: ei, tá vivo? Ela falou: claro que tá vivo, pá, tá vivo, tá lá. Ela vai voltar agora das férias, vai voltar lá, ele vai estar lá. Gente, hoje, na Finlândia, tem um finlandês de 94, então já deve estar com seus 95, 96 anos de idade, que foi iluminado, tocado, cuidado pela luz, pela fé de uma cuidadora, de uma enfermeira, via tela de YouTube. A luz de Deus, o Evangelho que é Cristo, essa centelha de luz que é São José, nosso padroeiro, isso nunca esteve tão perto, tão próximo de nós. Só que aí entra uma coisa:
precisa haver em nós algum tanto, e quem sabe um pouco mais, de desejo, de fome, de uma unção interior. Esses dias eu estava pensando num negócio que eu fiquei triste de ter pensado, porque é um drama da existência humana. Meus irmãos, você já parou para pensar que Jesus de Nazaré, o homem mais ungido que esteve nessa terra, porque nem homem era, né? Era homem Deus, não era só homem. O pregador mais ungido foi Jesus de Nazaré. Você já parou para pensar que Jesus de Nazaré não conseguiu converter todo mundo que o escutou? Isso, você não acha isso um negócio perplexo? Você não acha isso um negócio assustador? Que Jesus não conseguiu converter todo mundo que o escutou. E aí nós vamos entender algo sobre a palavra de Deus, meus amados. Quem está comigo ainda, erga a mão só para ouvir. Eu juro que eu estou terminando, que eu tenho que ir para o Mirante. Eu não gosto desse negócio de ter que rezar duas missas uma atrás da outra, porque encurta os assuntos da gente. Ah, meu Deus. Eu sei que vocês gostam, seus trem ruins. Conheço. Ai, vem cá. Tem algo sobre a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa de duas unções para ela dar fruto. Porque o que é o fruto? O fruto é o casamento da semente com a terra. Você concorda comigo, sim ou não? Para ter fruto, um fruto, uma maçã, uma laranja, uma cerola, o que você precisa? Você precisa de uma semente. Só a semente? Você precisa de uma terra. Você precisa de uma terra. Só a terra? Você precisa de uma semente. Na junção das duas você tem o fruto. Para a palavra de Deus dar fruto como pode, existe duas unções. A unção do Espírito tem que estar na boca de quem fala, ajuda muito. Mas só na boca de quem fala? Tem que estar no ouvido e no coração de quem escuta. Porque muitas pessoas estiveram diante da boca mais ungida, escutaram e falaram: ah, beleza, Jesus, você é um cara bacana. Ei, o Palmeiras ganhou ontem, né? Tá calor, né, gente? Então, você, Skol, Brahma, Patagônia, está gelada. Tem gente que escutou Jesus, amigo, e ó, teve gente que escutou Jesus e falou: filha da... podia matar essa desgraça numa... fica aí com essa historinha tudo de amor, passarinho, pô, vai, seu palhaço. Fica os românticos pendurar na cruz. Não avisei, não falei, não dá camisa pra ninguém não, fica aí nessa rezação pra você ver. A palavra para iluminar e dar fruto precisa de duas presenças do Espírito Santo. Uma na boca de quem fala, uma no método que é usado para, mas a outra unção, tão importante quanto, querido, é a unção do seu coração que escuta, da sua inteligência que escuta, do seu desejo interior. Porque a palavra de Deus é cura e remédio, mas se a gente é indiferente a ela, não dá em nada. Você não abriu a boca, miserável, para cantar esse salmo, coisa mais linda do mundo. Então para você, tanto faz se foi cantado ou se fosse rezado, como na última capela fim de mundo da vida. A gente fica indiferente a essas palavras poderosas: o Senhor é minha luz, minha salvação, o Senhor é a segurança da minha vida. Meus amados, isso é uma palavra, isso é uma verdade, isso é uma estrutura do ser. Você não abriu a boca para cantar. Santo Agostinho diz duas coisas: quem canta reza duas vezes. Segunda coisa que ele diz: cantar é próprio de quem ama, de quem deseja. Não abriu a boca. Mas se fosse a nova do João das Couve e Zé Colmeia, se fosse a nova, sei lá de quem me ensina não sei o quê, você chegava a batucar na cadeira. Tem que ter alguma unção no ouvido, no coração da gente. Senão, passa tudo em branco. Senão, passa tudo em vão. E essa luz que é Jesus, convidou. E ali São Mateus faz um grande resumo de um processo de fé que vinha acontecendo nesse 1 ano de muitas pessoas com relação a Jesus. Ele resume numa frase dizendo: e um dia então, finalmente, ele andando, ele olha para Pedro e André, e eles já se conheciam o suficiente. Jesus lhe fala: segue-me. Solta a rede, solta o barco, deixa os peixes, segue-me, eu farei de você pescador de homens. Dali mais um pouquinho encontrou Tiago e João, 2 irmãos, ainda estão com o velhinho, com o pai, o Zebedeu. Deixa o velho aí, Deus provê. Solta o barco, deixa a rede, segue-me.
E eles imediatamente seguiram a Jesus e foram andando com Jesus. E Jesus foi ensinando, pregando e curando. Essa plenitude da fé que nos ilumina na palavra, mas que também nos toca. Jesus iluminou sobretudo com a palavra, mas Jesus também tocava as pessoas. Lá na Finlândia, alguém foi iluminada por uma palavra, por uma verdade a respeito dela mesma. Ela é uma senhora, ela é uma cuidadora, ela é uma enfermeira, ela não é uma freira, mas há uma verdade sobre ela. Ela é batizada, ela é cristã. Quem não tem cão, caça com gato. Tem ninguém aqui nessa Finlândia para te ajudar não, filha. Vai ficar olhando pro velho e falando, esse povo aqui nem para ter um padre bom nessa cidade. Uma verdade a iluminou. Ela pode e deve pôr a mão no velhinho, e aí Deus vê o que faz ou não faz também. Isso aí é com Deus. Uma palavra iluminou uma senhora. E o que iluminou o finlandês? Ele já não entende as coisas, mesmo que entendesse, ele não fala português. O que iluminou o finlandês? A água benta. Jesus fala, Jesus toca. Na missa, ele fala, a gente escuta. Na missa, ele nos toca e a gente o toca. Na missa, a gente escuta e ele fala. Na missa, a gente comunga e ele nos comunga. O que vai acontecer na comunhão hoje? Você vai comungar Jesus, sim ou não? E ele vai comungar você. Você vai para ele, ele vem para você. Essas coisas vão se misturar no poder e na misericórdia de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não sejamos indiferentes à luz e peçamos ao Senhor um santo desejo dele. E que a palavra de Deus, tão fácil para nós hoje, tão possível para nós hoje, encontre em nós desejo para que ela nos ilumine para a gente não andar em caminhos de trevas, nos ilumine porque talvez muitos fardos ainda estão nos nossos ombros, alimentados por palavras, imagens e ideias erradas sobre Deus, sobre o outro, sobre nós e a nossa história. Estivéssemos nós com a palavra certa aqui dentro de nós, quando a vida nos acontece ou naquilo que nos aconteceu, pode ser que muito fardo não estivesse em cima das nossas costas mais. E você já reparou que todo mundo que tinha um fardo que não aguentava, e hoje talvez está leve, feliz. Mas em Deus não existe máquina do tempo, existe? O ser humano gosta das coisas. Se pudesse voltar no tempo, filme, né? De Volta para o Futuro. Já assistiram aquele Interestelar? Assiste, você não vai entender muito, mas vai chorar no final. Achei um barato aquele filme. O cara vai para o espaço, aí quando ele volta, ele está mais velho que a própria filha. É a teoria da relatividade do tempo. Não entende direito, mas é bonito, você chora de ver. Não tem máquina do tempo. Todas as pessoas que parece que saiu o fardo, parece que saiu o peso, ela voltou lá no tempo e aquele abuso não aconteceu mais? Ela voltou lá no tempo e aquela pobreza não aconteceu mais? Ela voltou lá no tempo e aquele desamor e aquela traição não aconteceu? Tudo que aconteceu, aconteceu. Por que hoje, quem tinha um fardo não tem mais o fardo? Não tem máquina do tempo. O que aconteceu? Uma palavra iluminou, uma palavra curou, e agora, naquela pessoa, é o próprio Espírito de Deus, na plenitude da sua sabedoria, verdade e caridade, que enxerga o que aconteceu. Por isso sente diferente, por isso não tem mais o fardo sobre os ombros. Por isso, meus queridos, peçamos a Deus que nos dê um santo desejo de uma palavra que ilumina, que move, que cura. E sejamos disponíveis também aos convites de Deus. Segue-me, anda comigo, vem atrás de mim. E veja, quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, talvez esses pensaram assim: mas eu não tenho pecado para deixar não, Jesus. Não mato, não roubo e não faço mal para ninguém. Mas isso não estou falando disso, disse Jesus em Padre Mário capítulo 5, versículo 2. Não estou falando de deixar pecado. Eu estou falando de deixar o seu Senhor o motivo da sua vida. E quando isso acontece, a gente deixa o pecado? Claro.
Mas não deixa só o pecado, deixa barco, deixa rede, deixa o conforto, deixa algo de si, para ir construir o reino de Deus junto com Jesus. O reino de Deus, meus irmãos, não é feito só de gente que deixou o pecado. O reino de Deus é feito por gente que deixou a si mesmo. O reino de Deus é feito de gente que deixa o barco, o pai, a rede, o sono, o travesseiro, um feriado, um descanso, que deixa para trás o orgulho, a vaidade, o medo, o que vão pensar de mim, o que estão falando, aí eu não sei, deixa essas coisas para trás. Andemos com Jesus para que possamos construir o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.